E chegamos à inflação de 100% ao ano numa situação insustentável também, não só política. E as greves começaram. Quando você tem uma crise econômica, é o cenário perfeito para começar as greves, o barulho dos sindicalistas, do CGT. Até grupos militares sindicalizados. Nós tínhamos, então, uma possibilidade de república sindicalista, que é uma pré-revolução. O pessoal começa a ficar com medo dessa república sindicalista. E alguns fatos muito especiais acontecem. Ele favorece greves, ele estimula grupos a fazer greves. Greves para pressionar o Congresso. Agora me diz uma coisa, se você é um presidente que promove greves, paralisações nacionais, você, presidente da República, promove paralisações nacionais para pressionar o Congresso, isso é democrático? E isso vai seccionando a sociedade de uma tal maneira, absorvendo ainda o clima, a atmosfera da Guerra Fria, que o João Goulart conclui: o único caminho que resta a ele é se juntar com a extrema-esquerda. Já tem livros que denunciam a presença da KGB aqui naquele período. Você começa a ter guerrilha sendo treinada por cubanos. Também tem livros que denunciam, intelectuais que denunciam isso, tem registros disso. Isso não é segredo que existiam brasileiros que foram fazer guerrilha em Cuba. Em nossas pesquisas, nesses documentos, encontramos informações sobre aproximadamente 41 brasileiros que foram a Cuba fazer guerrilha, aproveitando dessa ajuda da STB, que fornecia essa logística no transporte via Praga. Nos primeiros anos da década de 60, houve uma cisão no Partido Comunista Brasileiro. O PCB, em aliança com a União Soviética, pretendia estabelecer uma luta ideológica contra o capitalismo, por meio da propaganda e da ocupação de espaços. O grupo dissidente formou o Partido Comunista do Brasil, seguindo a linha maoísta do comunismo, com o compromisso de fazer uma revolução armada para tomar o poder. Contava com militares do exército, camponeses e operários. No Nordeste, Francisco Julião, então deputado federal, transformou as ligas camponesas em guerrilhas armadas com treinamento cubano, sob o lema Reforma Agrária na Lei ou na Marra. Em 1962, já se sabia da existência de pelo menos 8 campos de treinamento das ligas camponesas. Essa era a semente que mais tarde seria o MST. Os serviços secretos aproveitam o clima revolucionário i intensyfikaron suas atividades. W tym czasie na rozkaz albo prośbę KGB STB na przykład rozpracowywała ligi rolnicze Francisco Julião i spodziewano się, że może dojść do wojny domowej w Brazylii. I na ten wypadek zorganizowano operację, której celem było w razie dojścia do tej wojny doprowadzenia do pewnego skanalizowania w lewicowym kierunku rezultatu tej wojny domowej. I w tym celu na przykład nawiązano kontakt z Leonem Brizolą, ale Czesi mu jej nie dostarczyli. W tym celu nawiązano kontakt poprzez znów brazylijskiego współpracownika z jednym z generałów armii brazylijskiej z południa. I rozkręcono jeszcze kilka kontaktów z różnymi politykami lokalnymi. Właśnie, żeby stworzyć różne takie bazy, takie ośrodki, za których pomocą można by było sterować tą wojną. Uma outra grande operação importante, segundo os documentos da STB, foi a Operação Druzhba, em português, Amizade. O resultado dessa operação foram eventos que davam apoio à Revolução de Fidel Castro. O Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, realizado no ano de 1963 em Niterói, contou com a participação de agentes do Serviço Secreto, da Tchecoslováquia, de Cuba e da KGB. A presença soviética, sobretudo através da Tchecoslováquia, é um negócio intensíssimo. Não é isso? Tanto que em 1963 você já tinha guerrilhas no Brasil. Quer dizer que a guerrilha foi uma resposta ao golpe? Não. Ao contrário, o golpe foi a resposta às guerrilhas, né? Mas a presença dessa guerrilha foi confirmada por documentos que foram encontrados com um alto funcionário cubano que estava num acidente aéreo. Ele caiu, o avião dele caiu, acho que no Peru, Bolívia, um lugar desse aí. E os documentos comprovando, então, a interferência cubana no Brasil, ajudando as guerrilhas do Julião, né, das ligas camponesas, foram parar na mão do João Goulart
E o desgraçado, em vez de tomar providência, simplesmente devolveu os documentos para o Fidel Castro. Então o presidente era, obviamente, cúmplice, né? Então ele estava ajudando um país estrangeiro a fazer uma interferência armada no nosso país. Que respeito merece esse cara? Nenhum, zero. Há notícia também de uma grande aproximação com o gabinete das pessoas mais próximas do João Goulart. O João Goulart faz uma viagem à Praga. E essa viagem é toda monitorada, entendeu? É conduzida pelos agentes da STB. Se até então a história dizia que é toda uma teoria da conspiração, dizer que não existia possibilidade nenhuma de golpe comunista e tal no Brasil, o livro relata algumas cenas que dão a entender que o Jango era muito próximo de pessoas que eram agentes da KGB. Entendeu? Isso era grave. O governo do João Goulart pregava uma reestruturação da Constituição e mudanças drásticas na política agrária, urbana, educacional e tributária. As medidas que ficaram conhecidas como reformas de base incluíam a estatização de refinarias, desapropriação de terras, fixação de preços de aluguéis e limitação de remessa de lucros ao exterior. As medidas eram inconstitucionais e o próprio governo já esperava que não fossem aceitas pelo Congresso. O Jango então decide dar uma cartada realmente autoritária. Ele pede no Congresso a aprovação do estado de sítio. João Goulart vai ter tentado governar por decretos. E essa tentativa de governar por decretos é o que vai ser o momento determinante para que a oposição se manifestasse contrária a ele. E como o Brasil já tinha, desde 1889, uma tradição de golpes ou tentativas de golpe, João Goulart era mais um que, de fato, tinha essa intenção. Quer dizer, clima assustador se cria, porque o João Goulart é um presidente fraco, um presidente que não consegue solucionar os problemas, então ele acha que a solução para ele é se juntar com a extrema-esquerda, que quer cavalgá-lo, exatamente como o Comintern recomendava, né? Esta era a ideia, um querendo cavalgar o outro. Dali poderia sair um novo Estado Novo, né? Um regime populista trabalhista, não propriamente comunista, mas trabalhista populista, ou um regime comunista, ou uma coisa e depois a outra, né? Porque eles iam cavalgá-lo, depois iam tomar o lugar dele. O mês de março de 64 alcançou o ápice da agitação nas ruas, das greves e da crise que o país se encontrava. Junto com Prestes, grupos comunistas e militares insubordinados, João Goulart organizou comícios em todo o Brasil pressionando o Congresso a aprovar as reformas de base. O comício das reformas deixava bem claro quais os verdadeiros planos para o Brasil. Um projeto dito nacionalista, mas na verdade era um projeto absolutamente estatizante, né? E com total desrespeito à propriedade privada. Numa plateia que tinha bandeiras do PCB, que era um partido ilegal na época, os militares ali do lado, sem fazer nada, né? Os militares ligados ao Jango, né? O que Brizola e João Goulart falaram ao microfone? Que esta Constituição e esta democracia que estão aí, o João Goulart falou assim, esta democracia que está aí, na verdade, é um sistema político para beneficiar os poderosos, as elites, que nós precisamos encampar refinaria, nós precisamos impedir remessa de lucro, nós precisamos fazer um plebiscito para dissolver o Congresso, né? O Brizola falando isso. Era isso que estava se falando. Então as pessoas pintam, foi uma injustiça tremenda, porque o discurso era democrático. Balela, mentira. Naquela noite, as janelas do Rio de Janeiro tinham todas uma vela acesa, que foi um sinal de protesto da população em relação ao que tinha acontecido na central do Brasil. Era a nação brasileira comunicando que não gostou do que estava acontecendo. Ao redor de todo o globo, diversos países davam eco a essas manifestações e diziam não ao comunismo. O Brasil também fez parte desse movimento. Os brasileiros assistiam à radicalização intensa que acontecia no país. Preocupados com a democracia e a soberania nacional, o povo decidiu sair às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500 mil pessoas em São Paulo no dia 19 de março. O nome da marcha e seus cartazes deixaram claro o seu adversário, o risco comunista. As manifestações espalharam-se por todo o Brasil. Ela é gigantescamente maior do que a coluna Prestes.
Ela teve 1,5 milhão de pessoas numa época que o Brasil tinha menos de 1/3 da população atual. Quer dizer, você imagina hoje uma marcha com 4